Pai querido, mais uma vez chegamos na tua santa presença, amado, eterno, grandioso, oh Deus eterno, da glória, grande bem por Senhor do Senhor, não méritos, Senhor, e é por isso que esperamos em Ti, nós dobramos o nosso joelho, reconhecemos, Senhor, que em nosso coração, que pode vir, não há salvação, meu bom Deus que salva, não Deus que cura, não Deus que transforma a vida do mais vil pecador, daquele homem, Senhor, que está na terra, na prova, daquela mulher que vive a vossa missão, mas no momento que o Espírito Santo age, no momento que o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa, ela é transformada, para glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, aleluia, no teu servo esta noite e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, cumprimento uma palavra também. Estamos alegres por estar na casa do Senhor. Hoje é culto de jovens. Eu pediria que as crianças ficassem em silêncio, porque Jesus se entristece quando as crianças ficam matando na casa do Senhor. Os rapazinhos, as menininhas, ficassem bem quietinhos para ouvir a palavra de Deus, porque tem pessoas que querem ouvir a palavra. E Jesus chora, ele fica triste quando as crianças ficam fazendo bagunça na casa do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Josué. Vamos ler uma palavra em Josué, todos atenciosos à palavra do Senhor. Nosso dirigente não pode estar aqui conosco essa noite, houve um problema particular, creio eu, e ele não pôde vir aqui, mas nós estamos aqui para fazer a obra de Deus e para cobrir os companheiros de ministério. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 da palavra do Senhor. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 da palavra do Senhor. Culto de jovens, nós temos que aqui há um número grande de crianças e também de adultos, e nós temos uma palavra para todos vocês. Dizam assim a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Moisés, filho de Nun, servo de Moisés, disse: Moisés, meu servo, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos
porque ele tinha prazer em ouvir os conselhos do velho Moisés. 40 anos no deserto, ele presenciou muita coisa ao lado de Moisés. Dentro da casa do Senhor e nessa vida cristã e nessa caminhada de fé, jovens, crianças e adolescentes têm presenciado milagres de Deus na sua vida. Tem presenciado papai e a mamãe cantando em cima do povo aqui. Tem presenciado papai e a mamãe ganhando vitória de Deus. Tem presenciado Deus dar comida no seu lar. Deus fazer passar na escola. Deus fazer conquistar na faculdade. Deus fazer alcançar uma graduação e uma formação. Jovens que estão aqui me escutando, vocês serão a igreja amanhã. Vocês comandarão a igreja amanhã. O Espírito de Deus é sobre vocês. Mas é preciso ter fidelidade e obediência para com a palavra de Deus. Todo jovem de Deus, toda criança que não escuta quando a gente pede para ficar quietinho, todo adolescente que cresce na casa do Senhor e está sempre não dando ouvido à voz do líder e à voz de Deus, e fica sempre levando as coisas de Deus à brincadeira, o seu futuro não será próspero. A Bíblia diz que Moisés foi dito, Deus dizendo para ele: aonde pisar a planta do teu pé, ali será teu. Não te espante, não te pasme, não te assuste, e não te apavore, porque aonde tu for, ali será teu. Não somente tenha bom ânimo. Ter bom ânimo é ter entusiasmo, é ter vontade de ouvir a voz de Deus, é ter vontade de vir na casa de Deus, é ter vontade de cantar no coral, é ter vontade de obedecer a exigências do coral da juventude, da criança e do adolescente, é ter vontade de orar e pedir que Deus proteja ao caminho, é ter vontade de ser diferente dos outros amiguinhos que ainda não conhecem a Deus e buscar o Pai estar aqui dentro da casa do Senhor. Moisés vivia incessantemente buscando a presença do Senhor, até que então Deus se lembra dele e coloca ele na frente da promessa e diz: olha, tu vai introduzir esse povo que Moisés trouxe até o deserto, mas não entrou na terra. Tu atravessarás o Jordão com esse povo e lá tu tomarás posse dessa terra que manda leite e mel. Moisés, por alguns anos, ele foi líder desse povo. E eles tiveram bênção de Deus na sua vida. Olha o que eu estava dizendo. Todo jovem, adolescente, criança que cresce e não ouve a voz de Deus e abandona a casa de Deus, não terá um casamento abençoado, não terá um lar abençoado, não terá uma faculdade, uma escola abençoada nas notas do boletim do fim do ano. Por quê? Porque ele não está deixando Deus trabalhar na vida dele. A vida desses jovens que abandonam a Deus será frustrante. Por quê? Porque o casamento será um ato de divórcio, porque os filhos serão rebeldes, porque a sua família, a sua geração será uma geração rebelde. Por quê? Porque não ouviram a voz de Deus, porque não prestaram atenção quando estavam na casa de Deus, porque deixaram de ler a Bíblia e deixaram de orar para que Deus abençoasse a sua vida enquanto estavam na juventude dentro da casa de Deus. Aí você me diz, parece pesada para as crianças ou para os adolescentes dessa palavra. Essa palavra tem que ser pregada, porque nós temos jovens por aí de 5, 6 anos, 10 anos, viciados no crack, viciados em droga química, viciados em álcool, fumando cigarro. Alguns que são muitas vezes induzidos por outras pessoas, cheios de piercing, cheios de tatuagem, com brinco em suas orelhas. Mas nós temos que ver uma coisa: Jesus fez o homem para ser homem, mulher para ser mulher, e hoje
Josué teve sucesso na sua vida, Caleb teve sucesso na sua vida, de toda aquela geração, de todos aqueles que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida e possuíram a terra. E alguns das outras tribos de Israel, alguns rebeldes morreram no deserto, porque não davam ouvido à voz de Moisés. Porque Moisés tirava as costas e eles iam lá fazer coisa errada. Levantavam de ouro para adorar. Eles murmuravam contra aquele que Deus levantou. Eles faziam bagunça no acampamento. Eles não obedeciam a voz do líder e morreram no deserto. Mas os que ficaram obedientes a Moisés, os que obedeceram Josué depois, os que guardaram a palavra de Deus, os que entraram na terra e os que entenderam que Deus queria para as suas vidas, eles tiveram sucesso. Por quê? Porque o nosso Deus quer nos dar vitória e quer nos dar sucesso em nossa vida. O livro de Josué é recheado de contos, recheado de narrações, aonde Moisés passou pelo mar vermelho com o povo do Egito. Josué passou pelo Jordão. Deus provou que ele poderia fazer o mesmo que ele fez com Moisés. Olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, abrindo o mar vermelho, assim eu serei contigo abrindo o Jordão. Mas não somente, não tenha medo, não passe diante da dificuldade, erga a sua cabeça e se comando, porque eu farei andar a terra que te prometi. Deus fala para ti esta noite aqui na casa do Senhor, não tenha medo diante da dificuldade. Olha, homem de irmã, olha, jovem, olha, criança, adolescente, não tenha medo diante do gigante, não tenha medo diante da aflição, não tenha medo diante da doença, não tenha medo porque Deus é poderoso e cumpre com as suas promessas. E aquele que está ouvindo a sua palavra e tem a casa do Senhor, a Bíblia diz, de maneira alguma ele não estará fora, mas ele abrirá todos os obstáculos para dar vitória na sua vida e fazer você ser mais do que vencedor. Muitas conquistas do povo de Deus teve obtida pela obediência ao Senhor. Mas a Bíblia também relata muitos homens e mulheres de Deus que quando eram crianças, que quando eram jovens, eles cresceram, eles ouviram a palavra e eles se viciaram na presença de Deus. Tiveram um fim frustrante, tiveram um fim desastroso. Sansão nasceu para ser um libertador do povo. Sansão nasceu com uma tipologia de Cristo para libertar o povo da mão dos filisteus. Mas ele se engraçou com Dalila, apaixonou por uma mulher estranha, com um dom segredo que estava no poder de Deus, e ela o enganou. Sansão morreu. Aqui Deus o perdoou, é claro. Ele matou mais gente na sua morte do que em vida, porque ele pediu misericórdia e ele pegou e derrubou as colunas do templo, aonde ele estava matando o povo idólatra. Mas Sansão poderia ter sucesso se ficasse na presença de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus hoje cresceram na casa de Deus, que nem você criança, que nem você adolescente, mas estão viciados na casa de Deus, estão com uma vida atrapalhada, com uma vida de atraso. Por quê? Porque se esqueceram de ser obedientes e fiel ao seu líder e fiel ao Senhor Jesus. Amém. A Bíblia fala que Josué, desde a sua juventude, ele era fiel ao servo Moisés, aquele que liderava o povo de Israel. Ele era um homem de tamanha devoção, como eu falei. Ele era educado, ele ouvia os conselhos de Moisés, ele tinha prazer em perguntar para Moisés. E você, criança, olha aqui para mim, você adolescente, você pergunta para o papai o que é certo e o que é errado? Você, quando vai para a escola, você diz para o papai o que está fazendo lá na escola? Você, jovem adolescente, você tem sido obediente ao seu
na igreja que você frequenta? Você tem sido obediente àquele líder que te ensina? Olha, na casa do Senhor não pode ter bagunça. Olha, na casa do Senhor tem que se comportar de forma que o Senhor venha se agradar de você. Você, meu jovem, adolescente, criança, como é que você tem agido? Você tem obedecido em casa? Você tem feito muita arte que faz o papai e a mamãe chorar? Você tem dado problemas? Olha só, Jesus disse para ti essa noite: obedeça o papai e a mamãe. Faça o que o papai e a mamãe dizem que é correto. Obedeça. Sabia que a Bíblia diz assim? Aquele que honra o pai e a mãe, ao Deus acrescentará os dias da terra. Sabe o que é isso, crianças e adolescentes? Aquele que obedece o papai e a mamãe, ele não morre cedo. Por quê? Porque ele obedece e honra a Deus. E ele aprende o que é bom. E ele não sai para um caminho tortuoso, de crime, difícil, e venha morrer aqui fora amanhã depois. Deus se agrada de tal maneira pela obediência de você com o seu papai, com a sua mamãe, com o seu pastor, com o seu líder, que Deus acrescenta o seu dia. Faz você ficar feliz na casa de Deus e faz você ter milagres de Deus, faz você receber Deus de Deus, faz você receber tantas coisas boas na vida. Por quê? Porque você é fiel àquela pessoa que Deus colocou como líder. Aí você pode testemunhar amanhã depois. Eu me lembro quando eu era criança e adolescente, que eu ia na igreja da Maria 2, e o irmão Paulo Roberto pregou e disse que desde pequeno tinha que ser obediente. E hoje eu estou aqui sendo pregador, pastor, e Deus serve, era verdade, aqui deve ser a verdade. Amanhã depois, jovem, você estará grande com esse microfone na mão, e você estará testemunhando para todo jovem que você, quando era pequeno, aprendeu a ser obediente à voz de Deus e à voz do teu líder. E quando você cresceu na casa do Senhor, e você aprendeu a tocar, você aprendeu a cantar, e hoje você cuida de uma igreja. Por quê? Porque Deus viu em você que você era obediente. Glória a Deus. Moisés foi obediente à voz do Senhor. E Josué foi obediente à voz de Deus. Sabe qual foi o final? Foi o final do sucesso. Foi uma conquista da terra prometida.